só saiu daqui no caixão. Eu achei muito emblemático. Eu confesso que, como uma pessoa de estratégia, como uma pessoa que já esteve em campo de batalha, eu quando vejo esse tipo de atitudes, me surpreende, me dá uma certa, vamos dizer assim, empatia, né, com a liderança. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que essa atitude, quando ela, diante de todo o abandono, né, e diante do sacrifício que o povo da Ucrânia vai ter para que, no final, o resultado já esteja conhecido, eu já estou começando pelo final. Né? Eu acredito que, apesar de ser um ato de muita honra, e eu respeito isso por parte do presidente Zelensky, que, aliás, ganhou até o meu respeito pela imposição, porque existem muitos líderes que convocam, e na hora do aperto são os primeiros a cair fora. Boa parte do governo já está fora, ele já sabe, o Zelensky hoje, dada a posição dele, já sabe que ele, ao ser abandonado por aqueles que motivaram ele a chegar até aqui, provavelmente o caminho dele seja sem volta. Não me surpreenderia. Mas vamos ver o desenrolar aí, porque diferente, as pessoas estão confundindo, principalmente aqui nós. Eu assisti hoje uma série de analistas de essas emissoras mainstream aí, vermelhinhas, todas elas, seja as patrocinadas pela China, seja as que se dizem de direita, enfim. Tem lá uma série de jornalistas, inclusive eles se dedicaram praticamente o dia todo para dizer não há análise, porque todas foram sem o menor sentido. Aliás, foi uma perda de tempo enorme. Uma falta de capacidade de ter a leitura do que realmente está acontecendo gigantesca. Não é arrogância da nossa parte, pessoal, é porque me incomodou muito que as emissoras mainstream estão preocupadas, pode prestar atenção, em dizer que só elas podem opinar sobre o que está acontecendo. E como uma das componentes dessa guerra que está acontecendo nesse momento é a desinformação, e isso é patente, tá? Inclusive, eu ia trazer um vídeo aqui, infelizmente não deu tempo, ia demorar muito para entrar, de um pronunciamento oficial do Ministério da Defesa russo, que ficaria bem claro isso para você entender como é que funciona. Tá? De como a desinformação é uma ferramenta de guerra. E eu vou fazer um alerta ao contrário. Tudo que você assistir aqui e que você assistir principalmente na mídia mainstream, dê muito desconto. Tá? Dê muito desconto. Aqui até menos, porque o meu lado aqui é o do Brasil. O lado da mídia mainstream, a mídia mainstream é paga para falar. Não tem ninguém ali que está falando porque acordou e disse eu vou salvar o Brasil ou o mundo. As pessoas estão lá por salário. É a profissão delas. Tem nada de errado nisso, mas você precisa compreender isso. Tá? Mas aí você está aí, então, não é porque por conta do cafezinho? Desculpa, se fosse por isso, só por isso eu não estaria aqui. O risco é muito alto, é muito grande, você a exposição muito grande e o retorno muito pequeno financeiro. Mas confesso que ajuda. Mas não é por isso. Eu, para quem conhece aqui o canal Pátria e Defesa, e eu estou fazendo esse disclaimer desde o início, porque é importante você entender por que eu estou aqui conversando com você. O meu interesse aqui é, depois de toda a experiência que eu acumulei durante a vida, são 30 anos tratando com a questão geopolítica. Olha, pelo menos umas... Outro dia eu me atrevi a contar, parei em 23 missões internacionais oficiais, aconselhando presidente, ministro de Defesa, ministro de Relações Exteriores. Estando nesses países, eu já estive na Rússia, nos Estados Unidos, na Suécia, França, diversas vezes, enfim, para somar a nossa base da indústria de defesa nacional e para que o Brasil ganhe uma identidade. Infelizmente, eu não posso falar tudo que eu realmente sei, porque isso, primeiro, que seria um impacto muito forte e nem sei se todo mundo está preparado. Mas esse cenário agora me dá mais motivação ainda para aquilo que eu pretendo enquanto estou aqui sentado. Tá? É importante esclarecer de verdade as pessoas sobre o que realmente acontece nos bastidores. Eu estou vendo isso de forma muito descarada. Todo o cenário que vinha sendo construído desde 2011 e que me fez, inclusive, ingressar nesse processo, ele vem se realizando agora de forma dinâmica. Então, a gente vai compartilhar um pouco disso aqui. Para aqueles que acham que, meu Deus, olha, eu quero só a notícia, meu amigo teve notícia o dia inteiro. Aliás, você foi desinformado. Quem assistiu hoje as principais emissoras foi desinformado da madrugada até o final do dia de forma maravilhosa. O pessoal debatendo só besteira, e se vão buscar o jogador, e aí fulano... Não, você não vai ouvir isso aqui, tá? Aqui vai ser diferente. Então, vamos lá.
Então, essa parte de desinformação você já teve lá fora. A parte também de quem não tem coragem de dizer o que vai acontecer porque tem compromisso com o erro, eu não tenho problema de falar. E nem tenho a obrigação de acertar. Mas eu tenho a obrigação aqui de, junto com vocês, a gente explicar o que está acontecendo e talvez traçar os cenários. Talvez não, certamente traçar os cenários, tá? Pela manhã nós trouxemos esse... Eu vou fazer uma revisão aqui. A gente já está no tema, tá, pessoal? Dá like, se inscreve, compartilha, porque a gente já está no tema. Mas guerra declarada Rússia e Ucrânia, eu vou fazer uma revisão aqui só da manhã. Principais temas eu não vou ler, eu vou ler só os temas. Quem quiser, o material está todo no Pátria Digital. Aliás, o pessoal do Pátria Digital está fomentando direto aqui, vistoriando, pegando informação de um lado e do outro. E o que aparecer aqui é porque já foi filtrado, tá? Putin anuncia a operação militar no leste da Ucrânia, começou assim, né? Desde a madrugada de ontem. Nós começamos essa live aqui ontem, né? Putin escolheu uma guerra que trará perda de vidas e sofrimento, diz Joe Biden. Hoje já... Só na revisão agora. Sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia foram eliminados, diz defesa da Rússia. Quero fazer só uma pausa aqui. A gente já conversou isso aqui sobre a questão de armas convencionais. Quando uma potência menor resolve enfrentar uma potência militar e nuclear que só no campo convencional é de 10 a 15 vezes mais forte, esse é o resultado. Toda a defesa antiaérea da Rússia, da Ucrânia, foi neutralizada em algumas horas. Bilhões de dólares em investimento em S-300, 400, enfim. S-300, 400 eles não tinham lá. Neutralizado em horas. Tá? Importante você entender isso. Vamos lá. Ucrânia decreta lei marcial, rompe relações diplomáticas com Rússia após invasão. Isso, nós estávamos ainda em live ontem, quando eu li essa notícia. E naquele momento, antes da invasão, eu disse, pode aguardar, conta no relógio aí que a invasão começa agora. Porque quando você corta as linhas de comunicação, é porque não há mais diálogo, não tem mais diplomacia nessa fase. Tá? A diplomacia pode acontecer depois de muitas baixas. Agora, nessa fase, a relação é cortada, todo o plano estratégico, aprende essa aí, todo o plano estratégico que foi montado pela Rússia será executado até que eles encarem os objetivos. E eu vou dizer qual é o objetivo do plano estratégico da Rússia nesse momento. Com mapa, eu vou explicar. Presta atenção, aqui não é o canal de ficar dizendo não sei, nada pode ser previsto. Vê o que a gente vem falando aqui, tudo foi previsto. Então, não tem enrolação não. Tá? E eu vou explicar hoje, eu vou dizer quando é que a Rússia para negociar. Não tem problema com o erro aqui, vamos lá? Depois você me diz se valeu a pena. Ucrânia decreta lei marcial e rompe relações diplomáticas com Rússia após invasão. Né? Quando a coisa apertou de verdade, Zelensky tentou falar com Putin diretamente para evitar que isso ocorresse. Putin não atendeu. Salvo me engano, depois do anúncio do Putin, não passou 2 horas até que a invasão fosse iniciada. Né? Moisés, não é invasão, para que a gente compreenda. Vou explicar esse termo também. Exército da Ucrânia está respondendo a ataques russos, diz o presidente Volodymyr Zelensky. Aliás, em termos de bravura, as forças ucranianas estão lá na resistência. A gente sabe que é uma guerra perdida, mas o povo está lutando. Né? E as forças armadas ucranianas honram também o seu país. Presidente da Ucrânia convoca cidadãos para lutar armada, para a luta armada e pede doações de sangue. Aqui é outro ponto importante. As forças armadas de um país, até do nosso. Pessoal, eu sou povo, sou eu e você. Agora eu tenho a informação que muitos não têm. As forças armadas do Brasil, dos Estados Unidos, da Ucrânia, da China, sempre vão dizer que envolver a população numa batalha é perda de tempo, atrapalha, não faz diferença, tudo isso para poder tirar a liberdade, porque é o seguinte, só tem poder quem tira o poder do outro grupo. Você atribui ao Estado o monopólio da força, entregando a força ao Estado e abre mão da sua autodefesa. Isso foi assim em todos os lugares. As nossas forças, inclusive, têm responsabilidade sobre isso. O presidente Bolsonaro tem tentado mudar isso. Boa parte dos comandantes atuais das forças hoje estão alinhados com o presidente Bolsonaro. Mas durante muito tempo a turma foi muito resistente. Você diz, Socaque aí tem 30 anos aí. Né? Então eu sei da luta que foi, ajudei a reconstruir o R-105,
participante ativo desse processo. Então, fica com a informação. Detalhe, hoje eu vi gente que outro dia estava dizendo que não era importante arma nem autodefesa, dizendo o seguinte, olha aí, povo desarmado é escravizado. Pois é, a gente... Na verdade, só fizeram parafrasear o presidente Bolsonaro, mas a gente avisou aqui também. Dólar caiu, aí foi o movimento das bolsas, né? O dólar até deu uma subida agora, no final do dia, mas pouca coisa. Mas são as menores taxas, mas principalmente, isso aqui faz muita diferença, principalmente para o Putin, tá? Barril acima de $100. Tá? Isso interessa a muita gente. Com a invasão russa, o espaço aéreo ucraniano é fechado, aí foi a determinação da própria Ucrânia. Estamos só na revisão do dia aqui, tá, pessoal? Vai ficando. Milhares de pessoas tentam deixar Kiev, capital da Ucrânia. Pô, tem uma imagem aqui. Acho que é essa aqui, cadê? Dá uma olhada nisso. Essa imagem praticamente é uma imagem de cinema isso aqui. É dentro do processo de ficção. Eu até citei pela manhã, deixa eu ver se dá para ampliar. Aqui, ó, dá. Eu citei pela manhã o seguinte, ó, que ampliou aqui. Para quem não está conseguindo entender, do lado direito aqui da tela, do teu lado direito, do lado de lá, está tomado a pista de carros saindo da capital. Pouquíssimos veículos, você nota inclusive que os veículos que vêm estão até perfilados, são veículos de segurança aqui, ó. Se você olhar essa formação aqui, você vai ver que tem inclusive, para vocês talvez não percebam, mas tem sirene em cima dos carros. Todo mundo deixando a cidade. Esse é o resultado. Isso é fortíssimo. Tá? Ucrânia limita saques em dinheiros e suspende compras em moeda estrangeira. Imagina o seguinte, todo mundo querendo sair da cidade, só dá para levar o que tem na mão, você vai para um outro país, para outra cidade ou para outro país, você pegou no máximo, cada um pega uma mochila, uma mala, porque é o que dá no carro, se uma família com 5 pessoas, 5 malas já tem que ir no colo. Para ir para outro país, você só consegue sacar 3 contos. Né? Dá uma olhada ao que o Estado, que deveria te proteger, proporciona num momento como esse, tá? Impressionante, né? Grupos de ucranianos fogem para a Polônia, deixam para trás pertences e animais de estimação. Nós já vimos isso, né, na metade do século passado. Forças armadas da Ucrânia atacam com foguete 2 navios de carga civil no Mar do Azov, diz Rússia. Aí a questão da desinformação pode ter acontecido mesmo. OTAN deixa aviões de guerra em alerta máximo após a invasão da Rússia. Só que eles esqueceram de dizer que todo o equipamento que está sendo depositado ali por parte do Ocidente é meramente para a proteção dos países membros da OTAN. E foi feito, sim, uma cachorrada com a população da Ucrânia e até com o próprio governo da Ucrânia, que foi iludido, né? Aliás, se elegeu dessa forma, achando que alguém ia comprar essa briga. Estão sendo usados, tá? Do lado de fora, você tem 2 potências, você tem todo o Ocidente envolvido ali, OTAN, você tem a Rússia com os próprios interesses, e eu estou falando aqui, nesse momento, apenas sensível à população da Ucrânia, o quanto quem vai sofrer é o povo. Da mesma forma que aqui no Brasil, você pode cantar vitória, se apaixonar por público, fazer o que você quiser. No final, é você que vai pagar essa conta. Aí vamos juntos aí. Para a atualização agora da noite, nós temos o outro conjunto de matérias. Já estamos no tema, né? Para quem não percebeu, dá like, se inscreve, compartilha, que essa foi só a revisão. Agora nós vamos aqui. Vou até mudar a tela nesse momento. Só vai ser um pouco mais. Vai ser conversinha fiada aqui, não, tá? Um pouco mais duro aqui o negócio. Vamos lá? Só trocar aqui esses temas. A gente está falando de Rússia e Ucrânia. Vou mudar um pouquinho os textos lá embaixo, outras questões ocorrendo. Bom, conflitos na Ucrânia. Agora, vamos partir aqui. Nós temos uma série de pontos, né, de atualizações, né, porque já ainda pela manhã nós tivemos aqui, ó, conflito russo-ucrânia, atualizações. Ele se colocou do lado errado da história, declaram líderes do G7. É a mesma conversa, para você ver que há um alinhamento, há um teatro por trás disso tudo, é a mesma conversa que a Jan Psaki, né, se referiu ao governo brasileiro, ao Brasil, há cerca de alguns dias. Então o texto já está tudo preparado e a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco. Em declaração conjunta, nesta quinta-feira, os líderes do G7, organização de líderes de algumas das maiores economias do mundo, Canadá, França, Alemanha. Canadá, que, aliás, é uma democracia plena, né?
lançou, bastou o povo ir cobrar liberdade, que a liberdade veio em formato de cacetete e sanções econômicas. Toda a ferramenta do Estado foi lá para tomar tudo do cidadão. Canadá, França, Alemanha também. França, a gente pode lembrar, uma beleza também de democracia. Pergunta para o pessoal dos coletes amarelos lá. Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos condenam Vladimir Putin por atacar a Ucrânia. É o papel deles, eles são as forças antagônicas nesse processo. Tá? Aí vem aspas para o G7, condenamos o presidente Putin por sua recusa consistente em se envolver em um processo diplomático para tratar de questões relacionadas à segurança europeia, apesar das nossas repetidas ofertas, diz comunicado. Bom, quem está acompanhando aqui, nós acompanhamos todo o processo, essa é a versão do Ocidente. A versão do Putin é: eu fiz uma série de colocações, a própria Rússia demonstrou algumas vezes que dentro das comunicações que ela fez havia espaço para o diálogo, mas a negativa do Ocidente foi: nada feito, não reconhecemos nenhuma das suas demandas. Se você quer mais detalhes sobre isso, as lives anteriores já falam a respeito, a gente pode desenvolver mais o tema aqui. Estou dando só a versão. Zelensky anuncia 137 falecimentos, lá perda de vida, 316 feridos, e diz que a Ucrânia foi deixada sozinha contra a Rússia. Verdade. Eu acredito que até pela questão da interrupção das comunicações, a internet está bastante limitada lá no país. De vez em quando você vai ver alguém conseguindo acesso, mas, no geral, as comunicações e o sistema de energia estão comprometidos já na Ucrânia. Foram mais de 70 pontos de ataques da Rússia à Ucrânia. Eu acredito que esse número aqui é muito maior. Quem já viu a potência de um míssil caindo numa instalação... Primeiro que você imagina o seguinte, os ataques lançados pela Rússia, vamos fazer uma conta rápida, a Ucrânia, oficiais, foram mais de 70, com mísseis de cruzeiro e foguete. Os ataques foram feitos em locais estratégicos que contêm paióis, ou seja, munição depositada, e defesa antiaérea. Do lado, você acredita que tem uma pessoa só operando um radar? Não é possível. Muito menos operando o sistema de defesa antiaérea. Esse número é pelo menos 4 ou 5 vezes maior do que isso. É o que eu digo, o pessoal tem medo de explicar o que acontece, é só fazer a análise correta, é só usar o bom senso. É preciso de 2 a 4 indivíduos para operar um Pantsir. Imagina o grupo para operar baterias de mísseis Pantsir que dão cobertura a um sistema S-300. Quem não conhece, quem não entende como funciona, vai lá e diz: olha, não posso explicar. Dá. Tem um negócio chamado doutrina dentro da defesa que explica ponto a ponto cada equipamento, qual é a tripulação, qual é a capacidade, o contingente mínimo para operação, para remuniciamento. Então você sabe que cada ponto desse atingido envolve aí de 5 a 8 pessoas. Né? Só para a gente ter... E outra coisa, para quem está ali num raio de 10 metros de onde cai, 10, 20 metros, meu amigo, não sobra nada. Né? Vamos lá. A Ucrânia foi deixada sozinha contra a Rússia. Por isso que eu digo, o pessoal se atreve muito a fazer a questão da análise. Pô, eu estou falando isso porque a gente foi muito criticado aqui quando a gente disse o que ia acontecer. Isso aí é futurologia, bola de cristal. Não, desculpa. Quem diz que é bola de cristal são esses jornalistas, principalmente do mainstream, que o cara entende de economia e tal, mas não sabe, não entende nada. Aliás, até os termos são idiotas, que são utilizados. Então a gente vai aqui e defende pelo menos o nosso ponto. Estou no meu direito aqui, né? Biden diz que Putin terá consequências e anuncia novas sanções, mas reafirma que Estados Unidos não vão enviar tropas. Isso também é de hoje. Para o Putin, isso ainda soa como música nos ouvidos. E eu vou explicar também, diferente, inclusive, de uma análise que eu vi agora à noite ali no Pingo nos Is, lá, acho que era do Zé Maria, tentando explicar que vai quebrar a Rússia por conta disso. Olha, essa visão técnica, financeira, que inclusive a gente vê muito nos veículos de mídia especializada aqui em defesa do Brasil, só serve para o Ocidente, pessoal. Porque quem imita o Brasil são as regras impostas por outros países. Olha, essa agora vale a live.
são as regras impostas por outros países, por circuitos de grupos, principalmente no setor financeiro, conectados com a vontade do sistema, de impor regras para que o Brasil não cresça. Aí ele diz assim, olha, você não pode gastar com isso, não pode gastar com isso. E para que isso valha dentro do Brasil, tem uma dica bacana. Compra o Congresso, compra as autoridades. Eles vão fazer o povo continuar escravo. E você enriquece um grupo menor, né? Isso que a gente tem como sistema político. Você enriquece o grupo. Você já viu o seguinte, essa turma que se elegeu lá em 2018, gritando, hoje não passa de um monte de gente fazendo postagem. Você não vê efetivamente fazendo nada. Outro dia eu vi com um amigo nosso, inclusive foi lá um deputado, e um outro amigo nosso aqui, começou a fazer perguntas, o senhor fez o quê, na verdade, durante esses 3 anos? O cara começou a gaguejar lá, não fez nada, fez postagem. Eu posso fazer postagem, sou produtor de conteúdo. A autoridade tem que agir. A autoridade recebe o mandato, é um mandato popular do povo para agir. Os que tentaram agir foram oprimidos. A gente sabe que teve gente que foi oprimido, até presa por isso. Mas a maioria, se tivesse se juntado, poderia ter resolvido o problema do país em 4 anos. É porque só tem um cara hoje tentando resolver alguma coisa. Vamos lá. Zelensky declara estado de mobilização geral na Ucrânia e fala em nova cortina de ferro. Eu não tenho dúvida, já expliquei isso aqui. Aliás, desde o início. O pessoal perguntava se era um risco para o Brasil negociar com a Rússia. Pega qualquer vídeo do ano passado. Eu dizia que é um risco para o Brasil ampliar demais com a China sem ter outros países negociando em escala. E que a Rússia é um risco menor para o Brasil. Não é... Nenhum país vai ser bom para o Brasil. Os países vão ter interesses com o Brasil. Tá? Mas que a Rússia seria um risco menor estratégico para o Brasil, porque a ambição da Rússia de expansão, que eu nem acreditava que ia ser agora, mas é terrestre, é local. A composição das forças russas sequer é para projeção de poder fora do continente, que envolve ali a Eurásia. A projeção de poder da Rússia ela é calculada para o âmbito terrestre. Nós estamos do outro lado do Atlântico. Diferente da ambição de expansão da China. Essa sim, e desde o início eu digo, essa investe em todo mês, coloca lá, ou mês sim, mês não, um submarino, um desembarque anfíbio, um porta-helicópteros, e está trabalhando 3 projetos de porta-aviões. Isso é quem está projetando o poder no mar. Então você vê o que as pessoas estão construindo e não é que adivinha, né? Quando você vai e sai para fazer compra, você está andando no supermercado e você vai lá e compra vegetais, não é para você jogar nas pessoas, é porque você vai fazer uma refeição com vegetais. Então, as coisas têm causa e efeito. Se você entrar lá e comprar carne e calabresa, é porque você quer fazer um churrasco, irmão. Entendeu? Então, dependendo da atitude que você tem aqui, vai gerar um resultado ali. Acabou. Ou um desejo, pelo menos. Veja quais são as novas sanções anunciadas por Biden. Agora vem a parte mais importante. Como é um pouco chato aqui, eu vou colocar aqui para ficar do lado, um material preparado por nós aqui, tem várias imagens, enquanto eu leio aqui as pretensões aqui as pretensões aqui de sanções aos Estados Unidos, e aí, na sequência, eu já faço os comentários. Veja quais são as novas sanções anunciadas por Biden contra a Rússia. Sistema financeiro isolado, a Casa Branca disse que irá cortar a conexão do sistema financeiro dos Estados Unidos com a maior instituição financeira da Rússia, o Sberbank, incluindo 25 subsidiárias, impondo sanções de contas correspondentes a pagar. Isso restringirá o acesso às transações feitas em dólar do banco, que detém quase 1/3 dos ativos gerais do setor bancário do país. Detalhe, a Rússia, que tem reservas da ordem, as reservas da Rússia são maiores que a do Brasil. O Brasil tem em torno de 400 bilhões em reserva. A Rússia tem reservas da ordem de 600 bilhões de dólares. Só 10% disso, que é 60 bilhões, estão em moeda, em dólar. O resto está em outro tipo de ativos, inclusive ouro. Portanto, essa atitude que parece ser um estrago, na verdade, está restrita
está restrita a em torno de 20 bilhões de dólares. Sinceramente, a gente conhece bilionários na Rússia que sozinho tem isso. Tá? Então, não é... É porque você tem que entender o que está se passando. Tá? Então, restrições de patrimônio. 13 das principais empresas e entidades russas terão novas restrições de dívida e patrimônio. São elas, o próprio Bank, a Alfa Bank, principalmente instituições bancárias. Eu posso explicar para vocês, eu não vou explicar tudo disso, tá? As imagens que estão passando ao lado, pessoal, são imagens da Ucrânia no dia a dia e também imagens atuais do que está acontecendo lá, tá? Os equipamentos são utilizados, é um compêndio, um compilado. Esses ativos que estão envolvidos nessas sanções, eles trazem prejuízo para os russos, em pequena escala, e em muito maiores escalas, aos investidores externos na Rússia que utilizam os bancos para fazer negócio. É mais ou menos a questão do Nord Stream 2, que é o gasoduto lá com a Alemanha. Foi a Alemanha que pagou, principalmente, o principal financiador. A Rússia executou, ela já até recebeu pela obra. Além de que ela recebeu adiantamento da própria Europa para isso. Então, é mais ou menos o seguinte, imagina que você tem lá o teu negócio, tá? Imagina que você tem o teu negócio está começando lá, você ainda está pintando, comprando a porta de enrolar, né, o balcão, sendo que foi o bairro que pagou para você. As pessoas do bairro foram lá e fizeram isso, para você criar lá o teu comércio, para atender o bairro. No meio do caminho, o próprio bairro, as pessoas que pediram para você fazer aquilo, te sabotam e dizem assim, olha, não quero mais. Mas foi o bairro que pagou. Você vai dizer, olha, tudo bem, eu já estou pago aqui por 5 anos, só não vou ter que trabalhar. É mais ou menos a sanção lá. Ninguém está falando isso na mídia também, né? Bloqueio da elite russa. Isso aqui pode trazer pressão interna ao Putin. Mas eu acredito que, como as sanções estão sendo anunciadas desde o ano passado, imagina o seguinte, eu vou dizer o que eu vou fazer contra você. Eu vou dizer, olha, eu vou sancionar o teu país, eu vou tirar o teu dinheiro. Você vai deixar... Você acha que algum bilionário russo, dentro dessas... ligados ao sistema, tá? Ligados à cúpula do poder na Rússia, você acha que alguém deixou dinheiro num banco lá no Reino Unido ainda? Ou o que tem lá é aquilo que era para deixar mesmo para movimentar? Bloqueio da elite russa, bloqueio contra Belarus. Belarus já está toda sancionada mesmo. Praticamente só faz negócio com a própria Rússia e vende fertilizante para o resto do mundo. Para você ter uma ideia, um dos maiores compradores de fertilizante da Belarus é o Brasil, que é o principal ativo deles lá de exportação. Medidas contra as Forças Armadas. Membros das Forças Armadas Russas, incluindo o Ministério da Defesa, terão restrição de exportação de quase todos os itens dos Estados Unidos. Essa é outra coisa que o pessoal não entende. Tá? Os principais itens sensíveis utilizados pela Rússia e que não são produzidos na próxima Rússia não vêm dos Estados Unidos, vêm da China. Para a Rússia é um problema brigar com a China. Alguns componentes eletrônicos, a tecnologia mais sensível, principalmente microchips, vem da China. Aliás, que são os mesmos que fornecem para os Estados Unidos. Não é os Estados Unidos pouco fornece para a Rússia. Então, são medidas que ficam bonitas no jornal, nos especialistas ali das emissoras, mas eles não sabem sequer o que estão falando. Sufocar a informação. Para isso, serão negadas exportação de tecnologia sensível, visando principalmente os setores de defesa, aviação e marítimo russo. Cooperação multilateral histórica. A nota dos Estados Unidos alega possui uma cooperação multilateral histórica que irá restringir 50 bilhões em insumos chaves para a Rússia. A União Europeia, Austrália, Japão, Canadá, Nova Zelândia já declararam os planos de colaboração, diz o comunicado. Rússia pode sofrer sanções e ser excluída da rede global de pagamento SWIFT. Isso, a Rússia vem se preparando há 15 anos. Moisés, você está falando tudo isso em decorrer da Rússia e torcendo para que a Rússia se dê... Não, eu estou explicando que é uma guerra de propaganda, que as questões que estão sendo anunciadas já estão previstas pela Rússia, eles já preveram isso. Na verdade, o Ocidente está jogando o jogo da Rússia. É isso que você precisa entender. A impressão que eu tenho no final, é difícil a gente fechar a questão, parece que essa turma se reuniu e combinou tudo isso, tá? E nós, o povo no mundo, é que está sendo feito de palhaço. Forças Armadas Russas desativam 74 instalações terrestres, de infraestrutura, já falei, já expliquei aqui, inclusive tomam conta de aeródromo e tudo mais. Exército russo toma controle da usina de Chernobyl, diz a autoridade ucraniana, tem uma questão estratégica lá em Chernobyl, a gente vai falar um pouco,
Mas tem muito secretismo. Quem dizer que sabe o que realmente tem ali guardado, não sabe. Eu não sei. Se soubesse, falava. O Ocidente não reagir pela força, a Rússia vai repetir, a Alemanha diz Mourão, uma fala forte do Mourão. Bolsonaro fala em defesa de brasileiros que estão na Ucrânia. Taiwan relata 9 aeronaves chinesas em zona de defesa aérea. Muita gente me perguntou isso, e você pode perguntar aí, eu gostaria que você fizesse as suas perguntas. Muita gente me perguntou se a China não iria aproveitar essa fase agora e também avançar sobre Taiwan. A minha expectativa era que a China utilizasse esse mesmo momento. Talvez ela não esteja utilizando o mesmo momento porque está esperando desenrolar. Como hoje foi a primeira resposta do Ocidente para a Rússia, a primeira resposta real, eu acredito que isso sirva de incentivo para a própria China. 40% da circulação do mercado mundial e do mercado consumidor está na mão dos BRICS. Se China e Rússia fizerem um alinhamento, incluindo mais algumas nações, olha, é metade da economia mundial. Metade da economia mundial. Nós vamos falar aí, inclusive, sobre a fala do Mourão aqui. Eu separei aí, nesse caso aqui, a declaração, né, do Putin sobre a questão de quando ele faz a declaração. Isso é um outro ponto da guerra midiática também que eu gostaria de esclarecer. Vamos falar desse episódio em si. Tanto a fala do presidente Putin quanto as falas do Zelensky, que deram origem ao conflito, elas foram de segunda e terça-feira. Eu poderia arriscar dizer que aqui no Ocidente, tudo que está chegando, nós temos um delay aí de pelo menos de 1 a 2 dias. Os atos já estão. Quando a gente está falando aqui de determinados ataques, boa parte disso já ocorreu ontem, por exemplo. Porque as comunicações lá estão cerradas e, se você analisar tudo que está sendo transmitido pelas emissoras mainstream, estão de países próximos. Então, você está tendo notícia da Polônia, ou, no máximo, dentro da Ucrânia, quem está na capital Kiev. Kiev ainda não é alvo direto de uma invasão terrestre, ainda está tendo uma manutenção, não sei por quantos dias. Mas as notícias são aquilo que é possível circular. O próprio sistema, só para a gente ter uma ideia, o próprio sistema de comunicação da Ucrânia, de emergência, e do Ministério da Defesa, que cuida da defesa civil e também da parte militar, está, na maior parte do tempo, fora do ar. Por exemplo, essas gravações, foi feita análise dos metadados, foi descoberto que elas não foram no mesmo dia. Tanto a resposta do próprio Zelensky, quanto a fala, né? Aqui nesse momento está até mostrando isso. Aliás, eu recomendo boa parte dessas informações, você pega resumida também lá no site ou nos vídeos do meu amigo Hoje do Mundo Militar, inclusive eu peguei algumas imagens lá. O Marcelo Rios, tem muito material lá. Resumido, compactado e sem essas explicações que a gente está dando, mas muito interessante para quem quiser realmente se informar. Deixa eu pegar aqui. Nesse momento, agora vamos tratar aqui do que efetivamente está acontecendo lá, tá? Bom, primeiro, os pontos em vermelho no mapa, né, esses pontinhos em vermelho, foram estrategicamente, tem até mais pontos do que esse mapa já está atualizado. Deixa eu ver se eu pego mais atualizado aqui. Pronto. Essas posições que foram tomadas aqui, né, estão sendo bombardeadas, elas visam isolar a Ucrânia do resto do mundo. Então, houve ataques principalmente nos flancos norte, leste e sul. Alguma coisa ficou aberta ali para deixar... Isso aqui, inclusive, faz parte da estratégia do Sun Tzu, tá, pessoal? Você ataca de todos os flancos? Não. Se você transformar um país num aquário, ao invés das pessoas fugirem, elas se voltam todas em apoio à própria autoridade. Qual é a estratégia aqui? Primeira análise aqui, primeira não, né? Já fizemos vários. Mas qual é a estratégia aqui verdadeira? O pessoal que fica só... Vamos lá, o pessoal quer falar muito de estratégia e não quer explicar para as pessoas. Qual é a estratégia aqui? Quando eu cerco um país,
Vamos supor que, genericamente, esse país tem 4 lados, tá? Quando eu cerco um país pelo norte, pelo leste e pelo sul, e não abro aqui, não fecho a saída para o ocidente, dá uma olhada aqui o ataque ao ocidente, nós só tivemos um ponto aqui, eu estou deixando uma área de escape para que as pessoas possam sair do país. Todo mundo que pode atrapalhar, se tornar vítima ou se voltar, e até mesmo os oportunistas, nessa hora vai todo mundo embora. Se espera que passem pela fronteira, por exemplo, entre a Ucrânia aqui e os demais países do Ocidente, né, já voltados para o Ocidente, passem mais de 10 milhões, praticamente ali 25% da população. Deixa a válvula de escape. Você não pode acuar o teu oponente ao ponto de que só reste para ele se voltar contra você. Isso é uma medida inteligente. Aliás, medida essa que o Ocidente não deixou para o Putin. O Ocidente encurralou o Putin respondendo negativamente para todas as linhas que o Putin abriu. O Putin foi lá, fez as exigências, pediu o impossível, trouxe isso aqui. Os pedidos do Putin eram impossíveis de serem atendidos na totalidade. Mas, principalmente, a questão da Ucrânia, que é justamente o foco hoje da questão militar, eu acredito que o Putin acreditava que seria liberado. Talvez o Ocidente não atendeu porque acreditasse que, se atendesse, o Putin partiria imediatamente para o segundo objetivo. E a gente vai falar aqui também. Então, é importante você entender isso. Está aqui estrategicamente o que aconteceu. A Rússia está cercada ao norte pela Belarus, ao leste pelas próprias tropas, 2.000 quilômetros de fronteira russa com a Ucrânia. Você tem mais de 100, chega a se falar hoje 200 mil militares já. 200 mil militares, que é exatamente o equilíbrio, é o contingente total da Ucrânia. Detalhe, a Ucrânia tem 200 mil militares para defender toda a Ucrânia. A Rússia alinhou 200 mil militares só na faixa de fronteira, em invasões pontuais. Nessa primeira fase, a Rússia executou exatamente no primeiro dia o que se esperava. Ela neutralizou. Né? Você precisa, para poder invadir um país ele possui aquilo que é o controle do espaço aéreo. A Rússia não pode colocar um soldado da linha de frente antes de neutralizar a força aérea ou de negar o espaço aéreo ao próprio país e a outros países, tá? Porque ela precisa de cobertura aérea para quem segue pelo solo. A turma de infantaria, a turma que vai fazer o avanço, tem que ter cobertura aérea. E cada vez que a Rússia entra com uma aeronave no espaço aéreo ucraniano, antes de neutralizar suas defesas antiaéreas, ela perde uma aeronave. É assim. No momento que ela neutralizou e houve perda, consta aí que perderam mais de 10 ou 25 aeronaves, inclusive eu vi até a Alligator, que é o helicóptero de ataque mais moderno da Rússia, sendo abatido. Um helicóptero que, teoricamente, é o supra-sumo, é o ápice da tecnologia. Acho que tem imagens aqui, foi derrubado. Mas é um sacrifício, é o dano colateral, é esperado. Após ter neutralizado e ter ocupado pistas, inclusive aqui, ó, deixa eu ver se aparece nessa imagem, eu separei a imagem para trazer aqui. Tá aqui, ó. No aeroporto militar de Gostomel, fica a 20 quilômetros só de Kiev, 20 quilômetros, já está nesse momento em condições de receber a Força Aérea, parte da Força Russa, e para desembarque de militares e equipamentos. Vai descer tanque agora aqui a 20 quilômetros de Kiev. O objetivo final, nesses 20 quilômetros aqui, eu não sei se está aparecendo. Tá aparecendo aqui, né? O objetivo final aqui, ó, do aeroporto militar de Gostomel, é você rapidamente chegar à capital, depor o governo. Então, o que a Rússia fez? Cumpriu o manual certinho da guerra. Tudo isso aqui, pessoal, quem estudou mínimo de política estratégica, enfim, ou de mobilização nacional, tá feito o manual aqui, ó, tá cumprido. Tá? E deixou a válvula aqui de escape, até para não ser acusado de uma
É uma questão humanitária, né? De ter negado a questão humanitária ao país. Mas não, deixamos a porta aberta ali. Olha, quem não quer participar da confusão, o civil está lá. Agora, teve uma contrapartida, a Ucrânia também não fica atrás na sua reação, está tomando medidas importantes. Eu acredito que o que a Ucrânia tem a nível de reação, inclusive envolvendo. Pessoal, a Ucrânia vai colapsar se não reagir. É o último caso. A Ucrânia, por exemplo, se você me perguntar, se alguém estava perguntando aqui ainda agora, se a Ucrânia tivesse armas nucleares ainda, se isso seria diferente, eu acredito que sim. Eu acredito que com armas nucleares, a Ucrânia continuaria perdendo tanto a Crimeia e talvez perdesse a região de Lugansk e Donetsk. Mas diante do que está acontecendo agora, ou seja, a tomada total do território ucraniano, né, é aquela tal história. O governo, ao ver que qualquer caminho que siga será o seu fim, poderia partir para o tudo ou nada. Nesse caso, sim. Mas eu acredito que tanto a questão de Crimeia quanto a questão de Donbass ali não mudaria muita coisa. Né? Enfim, essa é a análise mais importante aqui em termos de estratégia. Portanto, não tem essa história de eu não vou analisar porque eu não tenho bola de cristal. Não, eu não entendo porra nenhuma e não vou explicar o que pode acontecer. Aí a pessoa tem que ser sincera. Quando eu não entendo de determinado assunto aqui, eu falo. Por que a gente está dizendo isso? Porque a gente recebeu muitas críticas. Ah, olha, você é o único que está falando que isso vai acontecer. Todos. Ai, tem até um rapaz que já morou lá, tem um militar que fala que não, tem não sei quem que fala que não. Desculpa, pessoal. Eu vou fazer só uma pergunta. Eu vi agora recentemente, todo mundo está aproveitando tudo, né? O pessoal chama, eu acho bacana para você conhecer a realidade. Tem gente, pessoal, ai, olha, mas levaram uma pessoa da Rússia. Deixa eu dizer uma coisa. Imagina que eu desço na rua agora, aqui na Paulista, e chamo o cara que está vendendo cachorro quente, né? E o cara é, sei lá, é da China. Você acha que ele entende? Ele já conversou com algum general na China para poder dar opinião para as pessoas? Ele pode falar do estilo de vida das pessoas, da questão cultural, mas não vai saber da estratégia. Né? É o que está acontecendo aqui. Tem gente que o cara entende, não, mas esse cara é muito bom, um é coach, o outro tem milhões de... Porra, já foi lá, passou... Não, eu não passei lá. Não. Primeiro que eu fiquei muito tempo na Rússia, mas eu não fui na Rússia para vender cachorro-quente, pessoal. Eu estava lá tratando com a maior força de defesa. Aliás, o maior complexo de comercialização de armamentos no mundo chama Rosoboron Export, hoje já mudou, tem a Rostec, tem a subsidiária. Eu estava lá reunindo com esses caras. Então eu sei como esse pessoal pensa. Outra coisa, eu tenho, aí não posso dizer muito o nome, mas eu conheço vários, alguns são meus amigos até hoje, de pessoas que trabalham para o serviço de inteligência russo, como eu conheço do serviço de inteligência brasileiro, do serviço de inteligência americano. Isso tem sido a minha vida nos últimos 30 anos. Então, quando a gente traz essa análise aqui, é porque eu sei até como o cara pensa. Aliás, eu já até falei aqui algumas vezes, eu tenho alguns amigos que são tão bons, que já fizeram até curso, que às vezes você está num jantar com um cara em casa, você não sabe se o cara está te manipulando ou se está batendo papo contigo, de verdade. Porque essas pessoas são treinadas para fazer o que estão fazendo, mas tem um método para isso. Né? O pessoal entender aí um pouquinho. E a gente, é óbvio, estuda muito também. Mas eu acredito que a experiência, principalmente nos tempos atuais de tecnologia da informação, vale bem mais do que isso. Né? Bom, vou mandar mais um pouquinho aqui. Essa imagem, para mim, foi... Eu sei que tem muita imagem de explosão e tudo mais, mas essa foi muito emblemática. Né? Porque é uma reprodução. Né? Eu lembrei na hora, até falei pela manhã, tem um filme antigo de ficção, que é aquele do Independence Day, né? Que é quando todo mundo do sistema está lá na Casa Branca e a população toda vai embora e só o camarada que vai salvar o mundo lá volta de carro na contramão lá, que é o cara que fez a mosca, né? É muito parecido com isso. Você nota o quanto essa turma ensaia as coisas, né? Até que eles submetam a própria população a isso. A diferença aqui, que não é alienígena não, meu irmão, a diferença aqui é que é míssil caindo na cabeça do pessoal. O Soldado Infernal está falando aqui, o metrô foi bem emblemático. Eu contei aqui, Soldado Infernal,
Não sei se você estava no dia, já que você tocou nesse assunto da questão do metrô, toda a Rússia, aliás, os países da União Soviética, eles projetaram para receber um ataque em massa. Eles acreditavam muito. O Ocidente, eu já vi essa comparação, eu vejo isso, com exceção do Reino Unido. O Reino Unido tem uma boa estrutura para proteger a população. Mas a própria França, outros países da Europa, mas principalmente os Estados Unidos, ele é preparado para dar proteção para as autoridades. Todas as estruturas que foram construídas nos Estados Unidos, elas visam principalmente as autoridades, a cadeia de comando. A Rússia, óbvio, tem isso. Eu trouxe imagens minhas aqui num bunker na Rússia, 40 andares no subsolo, pô, quase que infarto no dia de tanto andar, uma pressão enorme. Eu vou trazer essas imagens do bunker na nossa live de membros no sábado. Inclusive com uma réplica da bomba nuclear russa lá embaixo. Tá? E era o bunker do Stalin, tá, pessoal? Era o principal bunker de Moscou, ainda existe ainda. Tá? Na época, iam transformar numa atração turística, não sei se fizeram. Lá em Moscou, fica nos arredores de Moscou. E os caras prepararam tudo para as autoridades manterem a cadeia de comando, mas principalmente as estruturas de metrô e os caminhos internos da Rússia, da Ucrânia, a maioria subterrâneo. Estão a metros de profundidade para proteger, inclusive, de radiação. Mas detalhe, na Ucrânia eu não lembro, mas da Rússia, principalmente, a infraestrutura do metrô está preparada para atender a população e recepcioná-la em caso de ataque. Moscou inteiro é cercado de silos, de mísseis e tudo mais. E bateria de sistema de defesa antiaérea. Inteiro. Eu fui convidado, quando estava lá, a conhecer uma dessas estruturas. Bom, vou deixar rodando aqui algumas imagens. Bom, vamos lá. Eu gostaria de ouvir agora, já basicamente aqui o que a gente tinha para falar, não sei que vocês tenham outras perguntas, a imagem do ataque inicial. Se vocês tiverem outras perguntas, eu estou à disposição aqui para a gente conversar. Né? Se gostou aqui dessa análise, ouviu alguma coisa diferente, relevem se eu estou fazendo também em tom de desabafo, porque a gente tem apanhado nesse sentido, principalmente não aqui no chat, o pessoal não tem coragem, mas principalmente em mensagem depois, o pessoal tentando descredibilizar, ou usando porque tem patente, ou usando porque tem mais seguidores. Amigo, eu só tenho aqui do meu lado aquilo que eu vivi, né? Todo o conhecimento que eu adquiri, porque eu sempre estudei muito, mas principalmente a experiência. Então, tem gente falando sobre isso, eu acho que nunca saiu nem do Brasil, pessoal. Né? Hoje eu vi um show na mídia mainstream, por incrível que pareça, a principal questão que eu vi foi a insistência. Aliás, se tem uma emissora que eu vi isso, mais até do que. Olha aí um alligator aí no chão. Ó. Isso aí foi derrubado, essa imagem de hoje. Né? O principal é o helicóptero de ataque mais moderno da Rússia. Foi derrubado. Os sistemas, a gente trouxe isso também aqui, os sistemas portáteis, né, de defesa antiaérea. Isso aqui é um helicóptero que dá justamente cobertura, né, para as tropas que estão avançando. Só que, como estão a baixa altitude, eles são alcançados, né, pelos sistemas portáteis. Aqui toda a mobilização, né, as linhas de ataque. Quero ouvir aqui aqui os comentários dos amigos aqui. Vamos lá. Fael, por isso te respeito, Moisés, por você ter experiência na vida, isso nenhum livro aí vai te ensinar. Os livros, viu, Fael? Obrigado, você que está sempre aqui com a gente. Os livros eles são importantes, mas os livros eles contam uma história que foi permitida ser contada. A experiência, quando colocada nesse formato, ela te dá uma impressão que sequer poderia ser dita.